início aqui, a abertura do nosso encontro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Áurea, sou da direção da BEPS Região Sul 2, que agrega o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? E aí, nesse momento, eu vou fazer a mesa de abertura, chamar as nossas entidades, né? Para compor a mesa, convido a professora Ademir, da PUC São Paulo. A professora Ademir é coordenadora da pós-graduação em Serviço Social, aqui da Faculdade de Ciências Sociais, e neste momento está representando aqui a Pontifícia Universidade Católica, nossa anfitriã neste evento. Convido a professora Sandra Vaz, que é diretora do Conselho Regional de Serviço Social na região, CRES São Paulo, e também compõe a comissão de formação do mesmo conselho. Convido a representante da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a Ana Carolina Barbosa Viso. Então, bom dia a todos e todas. Nós vamos dar a palavra com uma breve saudação das entidades, dos apoiadores. Primeiramente, eu queria aqui agradecer a presença de todos. Nós tivemos 147 pessoas inscritas, né? Então, talvez as pessoas ainda estejam se deslocando. E queria, nesse momento também de abertura, fazer agradecimento a todos os apoiadores, né, que contribuíram para a realização aqui deste evento, dentre eles a cooperativa, né, que preparou o nosso lanche, a Lana, que fez essa mediação para a gente, vai falar um pouco da cooperativa, a organização Casa dos Meninos, que estão bem ali, fazendo a transmissão, né, que a gente está com um ponto, né, de transmissão pela internet, né, ao vivo, e a Casa dos Meninos é uma organização, né, que está participando de um ponto de cultura aqui de São Paulo, né, e que tem dentre os seus princípios a socialização do conhecimento, e vem realizando transmissão de várias atividades científicas e políticas, com o nosso agradecimento aí de público, né, o pessoal veio de forma militante também. Isso é importante, esse evento é basicamente todo militante, né? Então essa correria da gente receber, às vezes não responder o e-mail com a agilidade esperada, é por conta mesmo dessa forma, uma opção política da BEPS, dessa forma de organização. Tá? A gente agradece também principalmente as entidades da categoria, né? A ANS, o Conselho Regional de Serviço Social, né, que estiveram aí desde a organização, pensando, né, o evento e criando condições para a realização da atividade. Queria apenas citar também que a gente está no final da gestão dessa diretoria, né, então esse encontro ele precede o Encontro Nacional de Pesquisa, Ensino e Serviço Social, que vai acontecer em Natal, de 30 de novembro a 4 de dezembro, e esse momento que a gente está propiciando é para aprofundar os debates. A gente criou uma metodologia nova, né, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer na parte da tarde, que é uma forma de debate daí dos trabalhos, para que a gente realmente possa debater o conteúdo dos trabalhos, né? Muitas vezes a gente vai nos congressos e pouco tempo temos para, inclusive, conhecer os outros pesquisadores, debater as linhas teóricas, os principais autores, enfim, aquilo que é realmente importante para o debate político-acadêmico, né? A gente acaba, né, não conseguindo, então a gente está fazendo esse exercício, que é uma discussão, inclusive, junto com a direção nacional da BEPS também, né? Então, o objetivo do nosso pré-impés é garantir esse debate, favorecer também quem de nós não, né, terá condições de ir até Natal, ter um contato aí com essa temática, que vai ser a segunda mesa, articulando as lutas sociais com a produção de conhecimento. Então, é um tema nacional que a gente trouxe aqui para a mesa também, que vai ser a segunda mesa, né?
Nós teremos também, ainda nessa gestão, a reunião ampliada dia 8 de novembro, né, acontece sempre aqui na Propulso, vocês vão receber os convites, né, para a gente fazer a discussão o balanço, né, da gestão e também pensar aí o processo sucessório, né. E por fim, uma outra questão importante, que esse pré-IPES articula alguns debates que vem ao longo dos anos, então a gente não pensa esses 2 anos da diretoria como algo, né, isolado, né? A gente é o acúmulo de lucros aí da categoria, das universidades, para pensar a produção de conhecimento, a formação e o trabalho de assistente social. E a gente também realizou esse ano a ABEPS itinerante com o tema estágio. Como vocês acompanharam, a gente tem fórum regional, né, estadual de estágio, a gente teve a oficina de graduação, que trouxe fortemente o debate do estágio, não por acaso, né, que é onde está aí articulada a formação e o trabalho do assistente social. Então, veio à tona questões muito importantes, sérias, graves, nas questões de estágio, e a ABEPS itinerante aqui na Sul 2 aconteceu em 5 micro-regiões do estado de São Paulo e a regional do Mato Grosso do Sul. Então, teve mais ou menos 200 participantes que puderam aí aprofundar o debate sobre estágio. Então, para não alongar, passando um pouco essas informações, principalmente para quem está tendo talvez um primeiro, contatos iniciais, né, com a ABEPS, para entender um pouco, afinal, né, o que tem realizado essa entidade que defende a formação de qualidade. Vou passar então a palavra aqui, primeiramente, para o nosso anfitrião, né, que é diretor da ABEPS, né, representando a PUC São Paulo, professora Guilherme. Então, para fazer sua saudação. Bom dia. Quero dizer a nossa alegria, nosso prazer, o privilégio de compartilhar esse momento. Quando eu vejo a troca de meios entre nós, orientadores, abertos, comissões, eu penso que dá desespero. Eu penso que isso não vai dar certo. Porque as condições sob as quais nós trabalhamos são disputadas, são complicadas. Mas o que faz dar certo é efetivamente um compromisso individual com uma causa maior, um projeto que é amplo, que é coletivo, é solidário, é democrático, né? É plural, que nos põe no mesmo campo de luta, de resistência e de combate. E é nessa condição que nós aqui nos encontramos no sábado, às 7 horas da manhã. Ok? Todos nós, um pouco mais tarde, um pouco mais frio, mas cá estamos. Eu quero dizer que orgulhosamente, a gente participa dessa abertura, oferecendo as instalações da Pontifícia Universidade Católica, bom, por meio da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, que apoia a organização desse evento, oferecendo as instalações, oferecendo as soluções para o nosso debate. Meus cumprimentos a todas as instituições que de alguma maneira estão contribuindo para o sucesso desse evento, a todas as pessoas profissionais, professores, estudantes, estagiários, assistentes sociais, pesquisadores, enfim, que vão fazer acontecer esse evento até hoje às 20 horas no máximo. Nós vamos trabalhar porque, como vocês podem ver, temos ali uma pauta extensa, né? Eu desejo a todos o maior sucesso e todo êxito na realização dos nossos trabalhos. Bom dia e a todos. Desculpe, talvez eu deixe de anunciar alguns dos apoiadores, né? A Unifesp também, né, é uma das universidades apoiadoras do evento, né, com as professoras, como assessora temática, e nesse operacional a professora Adriana também, né, carregando caixa, né, pegando telefone, essas coisas. A PUC Campinas também, né, que é representada pela professora Virgínia, também nos apoiando, o grupo de estudos de marketing da Unesp de Franca também nos apoiando aí com o material. E a Cortez vai também oferecer um desconto para os participantes do evento, né? Então, na hora do almoço, né?
poderão procurar a Contexto, que vai dar desconto, acho que é 20% nas publicações da própria editora e 15% nas outras. Apresenta o crachá lá e vai receber esse desconto. Tá bom? Eu passo a palavra agora para a Inexo, para a Ana Ziso. Olá. Oi, bom dia. Todo mundo ouvindo aí? Tá bom. Olá. Alô, alô. Oi. Então, nós, da Executiva Nacional de Cidadania Social, gostaríamos de saudar a todos que estão participando desse encontro. Saudamos a todos os encontristas, mas também a comissão organizadora, a BEBS, que não tem medida de sócios para estar dando conta da agenda de formação profissional. E no meio de tudo isso, está imbricados os estudantes, os docentes e os supervisores de campo. E é de super importância para nós da executiva. Bom, é uma fala inicial, mas que a gente gostaria de tocar em alguns pontos que a gente tem debatido na Enesso e tem sido caro para a gente no que tange a formação profissional, né? A primeira coisa é evidenciar, né, que a gente acredita que para além do discurso, a prática ela deve ser efetiva, né? E aí a gente, construindo a fala, a Natália até falou assim, usa Lukács. E aí, Lukács diz que, em termos de marxismo, a ortodoxia está no método, né? Está na efetividade do método, né? Então isso a gente já pode evidenciar também com a Cooperativa de Mulheres Negras, o qual a gente tem parceria desde 2010, nos oferecendo café, almoço e tal. Mas está para além, né, dessa lógica que o capital nos impõe. Não é somente uma compra e venda, está para muito além. Inclusive elas participam dos nossos encontros, contribuindo cientificamente. A gente poderia colocar assim. Alguns pontos que a Inés tem debatido no que tem de formação profissional que devem ser publicizados por ser um encontro que aglutina um número interessante de pessoas, né? Bom, eu não sei se todos sabem do caso da FAP São Paulo, que houve uma demissão em massa dos docentes, né? A FAP São Caetano, eu fui estudante da FAP São Caetano, no ano passado houve a redução da carga horária, né? Então a Enes tem se colocado nessa luta e tem se colocado de frente, né? Por exemplo, no ano passado eu tive a oportunidade de ser expulsa da FAP, uma oportunidade, por travar lutas políticas, lutas concretas. Mas a gente tem avançado em alguns pontos. Por exemplo, na FAP São Paulo, a coordenadora foi demitida. Isso pra gente é um ganho. Entrou outra coordenadora, a gente ainda não sabe como tá, mas a gente está em interlocução com os estudantes, até efetivamente fizemos um ato lá na frente e são essas lutas que a gente tem travado. No que tange à universidade pública, a gente tem travado uma discussão que é a entrada da categoria da classe trabalhadora nas universidades. Inclusive no que tange às transferências externas, né? Tem sido debatida, por exemplo, na Unifesp. A gente tem avançado em alguns pontos, em outros a gente considera que não avançamos, mas isso não significa que nos retiraremos da luta. A luta só está começando. Então, nesse sentido, já queria publicizar, né? Vai ter a transferência externa da Unifesp. Essa é uma pauta que a Inés tem levado com muita seriedade, né? Inclusive tivemos discussões longas ao longo dessa semana dentro da própria universidade e o edital vai ser lançado. A gente tem algumas posições contra ao que o edital foi lançado, mas avaliamos que houveram avanços. A gente pôde conversar melhor com a coordenação de curso, né?
Então, eu acho que houveram avanços. A gente precisa fazer uma avaliação ainda melhor, que a última reunião foi na quinta-feira, então não posso tirar nada enquanto no achismo somente eu, mas de tudo a gente acredita que houveram avanços. Também a ENES também se preocupa com a formação de militantes intelectuais, né? Não está somente no campo do praxismo, está também no campo da intelectualidade. É uma dificuldade do Estado de São Paulo que só tem 2 universidades públicas e todas as outras são privadas, né? Haja vista esse espaço que está esvaziado no que tange aos discentes da graduação. Porque não tem produção do conhecimento nas universidades privadas. Eu vim desse lugar e lá não tem pesquisa e não tem extensão. A PUC São Paulo é uma universidade privilegiada, né, onde oferece isso. Outras universidades também oferecem isso. Mas é um número muito reduzido, né? E a gente precisa começar a debater isso. Dentro das universidades públicas há uma contradição. Quando os sujeitos se colocam para pesquisa e extensão, há um processo de meritocracia enorme, né? Então, passamos por diversos processos seletivos para extensão, para pesquisa. Eu pressupõe que a gente já tem que saber um monte de coisa que a gente não sabe, que inclusive a gente está ali para aprender, né? Então, são essas contradições que a gente precisa debater. Mais do que isso, o impresso foi muito falado, eu acho que a gente não deve se forjar disso. Inúmeros trabalhos não foram aprovados, mas o que também devemos debater é como anda o produtivismo científico, né? O rigor está altíssimo, sabemos que essa sociabilidade nos impõe várias coisas, como publicações, tá? Mas como o serviço social tem encarado isso? E eu e Enéas, né, a gente conversando, a gente avalia que não tem encarado da forma que poderíamos encarar. A gente entra na mesma lógica do capital. A gente gostaria de deixar frisado isso. Inclusive, os estudantes nem podem participar muito desse espaço. Tem uma vaga muito limitada. Isso deve ser debatido, deve ser discutido. Outra coisa, se o pré-IMPES não dá conta, o IMPES não dá conta, a ENES dá conta, tenta dar conta das demandas profissionais, da formação profissional, por ela mesma. Inclusive, em novembro, teremos o Seminário Regional de Formação Profissional e Movimento Estudantil, que será em Mauá, está sendo sediado pela Faculdade de Mauá, pela Uniesp, mas eles preferem ser chamados pela Faculdade de Mauá, o qual será no dia 15 e 16, no dia 15 e 16 de novembro. Para maiores informações, o site é casandara.wix.com, SRFPNESS, de Seminário Regional de Formação Profissional, 2014. Ainda estão abertas as inscrições para envio de trabalhos. Também, esse ano, terá uma modalidade diferente, que serão aceitos TCCs, né, monografia, e isso é para atender as demandas concretas de São Paulo. Volto a ressaltar, só tem 2 universidades públicas, todas as outras são privadas. Privadas que, inclusive, no TCC não pode nem apresentar trabalho. Então, eu acho que é um esforço, a gente tem se esforçado para minimamente socializar o conhecimento ao longo de 4 anos, né? Que é dureza, que é duro. Bom, eu acho que é isso, já falei bastante, mas não poderia deixar de falar esses pontos que a gente tocou. Por fim, o movimento estudantil, ele se organiza e resiste através dos parceiros, que são poucos, que ainda resistem, alguns sindicatos, mas também através de campanha financeira. Já quero anunciar uma campanha financeira aqui nossa, que está com o Fábio, né, com 2 rifas. Uma rifa é para o seminário, a outra é que nós somos eleitos, na minha pessoa, enquanto discente ABEPS Nacional, da gestão de 2015-2016, e precisa estar em Natal, né? Para isso, não houve liberação da faculdade, para isso a gente está rifando e outras estratégias também, que a gente precisa estar nesse espaço para ser estimado. Tá bom? Então é isso, a gente agradece, e um bom encontro a todos os participantes. Obrigada.
a palavra agora para a diretora do CRES, a Sandra Vaz. Bom dia a todos e todas presentes. Gostaria de saudar os supervisores de campo, docentes, discentes que estão aqui, o pessoal da organização também, da ABEP, meus companheiros do CREF que estão aqui, né, que nós tenhamos um bom dia aí, bastante produtivo, né? Pré-IMPES aí que antecede, que aquece, né, os debates para o IMPES, muito embora, né, nem todo mundo vai poder participar do IMPES, que é um evento grande lá em Natal, né, caro, e tem uma série de questões aí. Eu gostaria de parabenizar também, né, a organização desse pré-IMPES, né, que, como a Áurea mencionou aqui, apresentando essa proposta, né, então a organização, ela ousa, né, em trazer aí essa nova metodologia, né, a fim de dar qualidade aos debates, aprofundar ele por meio dos GTPs. E também destacar, né, que dentro da comissão de formação, aí a proposta do CRES também está se inserindo, né, não apenas como apoio operacional, como vem fazendo, mas também se inserindo dentro desses GTPs para contribuir com o debate, né. Então, em cada GTP que vocês participarem, né, teremos também um diretor do CRES, né, que a proposta é que eles contribuam também com os debates, né, em cima das temáticas apresentadas, no sentido de trazer aí um acúmulo, né, que as entidades da categoria vêm debatendo sobre essas temáticas, os posicionamentos, trazer a demanda aí, né, que a gente tem no CRES como planejamento 2015, o que seria prioridade, o que é prioridade da nossa gestão. Então, essa proposta de inserir o diretor em cada GTP, ela vem também para contribuir aí no debate, né, da produção científica e também da categoria, do exercício profissional. Então, acredito que vai ser bastante interessante que os diretores, eles vão socializar, os diretores e a base, né, em alguns GTPs teremos a base como representante, e também poder trocar e levar também, né, essas propostas, essas discussões para o Conselho. Eu peço desculpa da impossibilidade do GTP da questão agrária, né, que nós não conseguimos garantir um diretor e nenhuma base devido ao compromisso com as suas agendas, né, então vai ficar deslocado, mas o restante teremos membros. Então, assim, trazer um pouco também da organização aí do CRES São Paulo, né, que retoma em 2014 o seu trabalho, né, no GT Trabalho e Formação Profissional do Conselho, né, e aí retoma os encontros e as prioridades de ação junto com a BEPS e Enesso, né. Então a gente vem trabalhando aí no CRES já desde junho desse ano, né, e trazendo aí algumas prioridades com relação às nossas ações conjuntas, né, a necessidade de retomar o plano de lutas, o que seria prioridade para essas entidades aí estarem realizando as ações políticas no Estado, né. Então eu trago aqui, para além da questão do posicionamento contrário ao IAD, mas também, né, uma coisa que a gente tem discutido muito nesse GT é a necessidade de estabelecer estratégias políticas, né, do enfrentamento à precarização do ensino também nas universidades, nas instituições a nível presencial, né, não só à distância, mas essa necessidade também da gente dialogar e discutir, né, tanto a nível docente e discente no ensino presencial, né, que é quando a gente fala em mercantilização do ensino, né, a gente tem um posicionamento contrário ao EAD, mas a presencial também está aí sofrendo aí vários rebatimentos, né, desse monopólio, né, e de todo o capital financeiro, a forma como vem aí tratando a educação no Brasil. Além dessa prioridade que a gente tem, né, de desenvolver o trabalho pensando nisso, pensar também nas pós-graduações, né, em serviço social. A gente tem aqui o estado de São Paulo, né, um estado, como a Lana traz, grande,
nós temos 30 mil assistentes sociais inscritos e ativos no Conselho, né? E aí, quando a gente faz a defesa da formação continuada, ou seja, da formação permanente, que inclusive nós temos uma política, né, a Política Nacional de Formação Permanente do Cefes, a gente está fazendo a defesa aí da importância, né, que isso representa para a categoria. Né? Então a gente aí, as entidades, elas têm uma obrigação, né, de estar acompanhando aí essa realidade, né, e buscarmos estratégias em conjunto, né, de como é que a gente consegue aí acompanhar e também trabalhar em cima dessa necessidade, porque como foi mencionado, nós temos pouquíssimas universidades públicas, né, aqui 2 universidades públicas, e qual, né, uma que disponibiliza aí mestrado e doutorado. E por outro lado, né, porque isso também é uma prioridade para a gente discutir, né? Esse ano, como todo mundo deve ter acompanhado aí, o governo aprova, né, o financiamento estudantil para mestrado e doutorado. Né? Então a gente tem aí uma tendência cada vez mais crescente de instituições privadas oferecerem, né, o mestrado e doutorado em serviço social, além do mestrado profissional, que nós também já temos o posicionamento contrário. Né? Então é uma necessidade que a gente tem hoje como demanda acompanhar as instituições presenciais, a formação presencial, né, no sentido da contrária à precarização do ensino, a supervisão de estágio, que também é um desafio, né, que nós inclusive estivemos aqui a BEPS itinerante esse ano fazendo a discussão do estágio, mas também aí essa demanda, né, da questão das pós-graduações em serviço social em São Paulo, diante dessa conjuntura. Então, assim, eu gostaria de ressaltar, né, que concordo com o Lana, né, com o Inés, quando traz a questão do produtivismo. É um grande desafio, essa temática, ela chega, né, numa conjuntura que realmente é necessário discuti-la, né, porque pesquisa não é mercadoria, né? A gente defende aí a formação continuada, mas é a formação com qualidade, é a formação pública, é a formação laica, né? E aí a gente tem que discutir em quais condições isso vem sendo oferecido, né? Então, concordamos aí, entendemos a importância da pesquisa com condições e qualidade, né, para realização aí, inclusive para acúmulo que historicamente nós temos na nossa categoria, né, em dar respostas qualificadas aí às nossas demandas de trabalho, né, acúmulos perante os posicionamentos que as entidades vêm construindo historicamente, né, posicionamento político contrário ao conservadorismo, né, então a gente entende aí a centralidade da pesquisa em todo esse processo, né, então a gente tem aqui a defesa, né, de que a pesquisa não é mercadoria, a gente tem que trabalhar em cima disso, sim, estabelecer estratégias coletivas para o enfrentamento, né, e pensar aí na nossa realidade, que é o Estado de São Paulo. Então eu quero agradecer, né, e aí que todos nós tenhamos um bom dia aí de trabalho, um bom dia produtivo para todos e todas. Obrigada. Gente, mais uma campanha financeira, tá? Vai passar uma sacolinha aí, quem puder participar, contribuir para essas duas finalidades, seminário e pro impresso, tá bom? Obrigada. Bom, então nós da comissão organizadora agradecemos essa saudação coletiva, né? Acho que deu para vocês sentirem um pouco, né, a direção que a gente está consolidando aí nas entidades, né, e acho que é um momento bem importante. Queria só frisar que, assim, como temos muitas unidades de formação aqui, da gente também tem um olhar para a produção na iniciação científica, né?
acho que a gente vem debatendo bastante o estágio. É fundamental que para a gente consolidar o serviço social no campo da produção de conhecimento, que a gente venha também somando esforços para consolidar, né, a produção científica desde a graduação, né? Então a gente entende que a coligação de graduação e pós é necessário também nesses processos, aí, concordando com a fala da Lisa, né? Então acho que o pré-IPES é um momento que é aparentemente pontual, mas que está aí tentando aprofundar os debates que vem sendo construído ao longo da existência das entidades da categoria, né? E acho que é um momento aí crucial para a gente pensar que a consolidação desse espaço científico é fundamental que a gente tenha como sustentação essa construção histórica, porque senão a gente se perde, né, dessa construção e vai mesmo por essa lógica do produtivismo acadêmico, né? E isso tem que haver a noção de qualidade, porque nenhum campo de conhecimento vai se consolidar sem o domínio, né, aí, até para fazer a crítica, né, a gente precisa ter o domínio do que está posto no campo da ciência. Então, com isso, a gente dá essa mesa de abertura, né, agradecendo aí os componentes, que estaremos todos aí durante o dia, né, como a Sandra falou, tem vários diretores do CREA também, para a gente ir conversando. Como vocês veem ali no quadro, tem o número de trabalhos que vão ser debatidos, né, dentro dessa lógica de poder aprofundar, tá? Então isso vai ser na parte da tarde. Eu chamo então para a mesa a professora Raquel Santana, que é a nossa vice-presidente aqui, que está ali na porta. A professora Raquel Santana é docente na Universidade Estadual UNESP. Vou solicitar então que a professora Raquel assuma a mesa e compõe a nossa mesa central, que é lutas sociais e produção de conhecimento, né, que vai dar linha, né, para todo o evento também. Bom dia a todos e a todas. Sábado de manhã a gente reunir esse público é realmente para quem pode, né? Para quem tem uma categoria militante, porque de sábado, fala a verdade, né? Que bom que estamos todos aqui, com muita disposição para discutir o tema que é do IPES, mas é também do nosso pré-IPES, que são da importância das lutas sociais e da produção de conhecimento em serviço social. Sejam todos muito bem-vindos novamente, é um prazer tê-los aqui com a gente. Antes de compor a mesa com os nossos palestrantes da manhã, eu só gostaria de fazer um agradecimento muito especial à comissão organizadora do pré-IPES. A ABEPS é uma entidade que tem sua diretoria regional, que tem várias subdivisões aí de seus cargos, coordenação de graduação, discente, docente, que tem coordenador de pós, representante de estágio. Só que na realidade, um coletivo que trabalha junto, que funciona efetivamente como um grupo de trabalho, independente dos cargos que cada um assume. E mais, conta também com aqueles que são fundamentais, os articuladores de micro. Este evento só está acontecendo deste jeito porque uma comissão científica, uma comissão organizadora promoveu essa possibilidade para a gente. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à coordenadora geral do evento, que é a professora Áurea, que está aqui com a gente. Muito obrigada, Áurea. Em nome dela, agradeço toda a comissão científica, também a professora Demi, presidente da comissão científica, Selma, Sandra, articuladoras da nossa amiga daqui da comissão científica, que foram fundamentais, e toda a comissão organizadora, Terezinha, Alana, acho que a diretoria quase toda se envolveu nesse evento e por isso ele foi possível de acontecer. Porque o vice da ABEP sozinho não tem perna. As minhas pernas são exatamente esse coletivo que junto comigo faz a coisa caminhar. Muito obrigado a cada um que pôde contribuir de diversas maneiras. Seja hoje carregando uma cadeira, assumindo uma atividade, seja durante o processo. Muito obrigada a todos. Gostaria de chamar para compor a mesa, então, para discutir o tema das lutas sociais e a produção do conhecimento, os representantes do Comitê Popular da Copa,
Danilo Vilarinho e Michele Dias da Silva. O Danilo é membro do Comitê Popular da Copa, ambos são membros do Comitê Popular da Copa, mas a Michele é membro da Comunidade Unidas da Zona Leste, Comunas, um coletivo que compõe o Comitê Popular da Copa. Gostaria de chamar também Joaquim Pinheiro, da Direção Nacional do MST e professor da Escola Florestan Fernandes. Gostaria de chamar a professora Beatriz Abramini, coordenadora do Núcleo de Estudos de Aprofundamentos Marxistas, membro da ProPuc, professora doutora em Serviço Social, professora da PUC São Paulo, militante das causas populares as mais diversas e um grande exemplo de luta para a gente. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada a todos vocês por terem aceito o nosso convite. Nós vamos, então, fazer a seguinte dinâmica. 30 minutos para cada representante de movimento, para cada movimento. Os meninos vão dividir o tempo, 15 minutos e 15 minutos, representando o Comitê Popular da Copa, e o Joaquim 30 minutos, a Bia vai fazer a interlocução das discussões feitas, das problemáticas levantadas pelos membros dos movimentos sociais e a relação disso também com o serviço social, então ela terá um tempinho um pouquinho maior só, 5 minutinhos a mais, né, Bia? Passo então a palavra. Não sei se vocês chegaram a conversar, se tem preferência para alguém, Joaquim, vocês, tanto faz? Não conversar? Não tem preferência de quem fala comigo? Bom dia. Eu fui feliz de estar aqui porque vários motivos. Primeiro, porque a minha mãe estudou serviço social na PUC, foi professora de curso também, muito amiga da Beatriz. A Beatriz é quase uma das muitas mães que eu tive quando eu fui criança, então eu fico bem feliz de estar aqui. E, bom, meu nome é Danilo, além de ser membro do comitê, eu também dou aula no cursinho popular dentro da USP, cursinho da Psico. Há 16 anos que ele existe, eu dou aula há 6 anos. E também participo de um centro social na Lapa, que chama Casa Mafalda, um centro social autogerido, em Liberdade. Eu vou fazer a primeira parte da fala, contando um pouco mais sobre a história do comitê. Primeiro, eu queria deixar claro que é uma comissão que foi feita bastante durante o ano, pela mídia, que o Comitê Popular da Copa não é o grupo, se não tiver direitos, não vai ter Copa. São dois grupos diferentes, que têm surgimentos diferentes e ideias diferentes. O comitê surge em 2011 como resultado de uma das jornadas por moradia que os movimentos de moradia realizam na cidade de São Paulo a cada 2 anos. E ele surge da preocupação desses movimentos com o que vai acontecer com eles e com a cidade, uma cidade que já é segregada, que já é gentrificada, que já tem mais da metade da sua população vivendo em favelas ou em habitações precárias, que vai acontecer com essa cidade com uma Copa que em 2011 já estava totalmente apontada como sendo um evento elitizado para a elite, para turista, para quem tem dinheiro, e que estaria agindo como um vetor de aumento dessa segregação. Isso era muito claro, principalmente em Itaquera, que é de onde vem a Michele, que ela vai falar um pouco mais, e o comitê surge com essa preocupação. E ele começa com algumas ações iniciais que são mais pontuais em dias de eventos FIFA, como os dias de sorteio dos grupos da Copa, o dia da Copa das Confederações, depois o dia de sorteio dos grupos da Copa, depois o dia do início da Copa das Confederações, que a gente já estava no meio das jornadas de junho, né? E ele começa com essas ações pontuais de rua e tentando, no primeiro momento, um diálogo com o poder público. Não um diálogo para pedir coisas, mas um diálogo para demandar, para exigir direitos, né? Então, queremos as nossas moradias garantidas, a gente quer informação, é importante utilizar que em todas as esferas, né, federal, estadual, municipal. O poder público nunca nos deu respostas para as nossas perguntas sobre quem seria removido, onde, para onde as pessoas iriam, como seria o trato com as pessoas. Então
ele começa com essa ação de denúncia e de tentativa de demandar do poder público informações e que garantisse os direitos básicos da população. Conforme a Lei Geral da Copa vai ficando mais clara, as zonas de exclusão e todas as consequências que isso traria para a cidade, os trabalhadores ambulantes também passam a fazer parte do comitê com bastante força. E não o sindicato dos trabalhadores ambulantes, mas o Fórum dos Ambulantes, que é um organismo que surge à parte do sindicato por ambulantes mais radicalizados que não aceitam a negociação do sindicato com o poder público em relação à compra. A gente tem hoje 138 mil ambulantes em São Paulo. Na gestão do Kassab, pouco mais de 1.000 conseguiram ter uma licença TCU para poder trabalhar, então todos os outros 117 mil não têm direito ao trabalho. E na Copa isso ficaria ainda pior, porque com as zonas de exclusão eles estariam expulsos, né, de uma grande região da cidade, inclusive da região onde estaria mais comércio possível, em volta dos estados, em volta das São Prestes, por conta da Lei Geral da Copa. Então eles passam a fazer parte do comitê também com força. E o comitê ele começa a crescer e passa a desenvolver uma ação de ir até as comunidades, ir em universidades, em escolas públicas, em ocupações, falar sobre o que é o comitê. Eles se transformam numa articulação de movimentos sociais, de pessoas, de grupos interessados em questionar o modelo de Copa. E, na verdade, ele tem muito claro isso, fica bem claro isso esse ano, mas o processo de construção vai ficando cada vez mais claro, que a Copa não é o assunto, a Copa não é o limite, a Copa não é a última das fronteiras do capital ou a última da questão para resolver os problemas de direitos na cidade. A Copa é um vetor de aceleração da segregação e dos problemas que a cidade apresenta. Quando isso fica claro, esse trabalho de ir até os movimentos sociais, ir até as ocupações, ir nas escolas, começa a trazer mais resultados, mais gente começa a compor o comitê. Aí vem junho de 2013, onde o comitê participa ativamente das jornadas, mas não é protagonista como todo mundo sabe, é o IPL, quer dizer, talvez é a população, né? E no final das jornadas de junho, pelo transporte pelo passe livre, a gente passa a ter algumas ações também por conta da Copa das Confederações. Como não teve Copa das Confederações aqui, não foi tão forte como apareceu na TV no Rio, em Brasília, em Recife. Mas a gente teve organizações aqui. E uma delas no dia da final da Copa, a gente foi até a FANFest, fez uma intervenção lá para dialogar com a população do centro, que é uma população também, grande parte da população do centro em situação de rua, ou moradia precária, trabalho precário. Continuamos no fim de 2013 e começo de 2014 trabalhando para essa articulação crescer e chegar em 2014, próxima Copa, com um pouco mais de força. Em 2014 surge o Não Tiver Direito, Não Vai Ter Copa, que tem uma outra proposta, que é ir para a rua todo mês, ou a cada 15 dias, para questionar a Copa. Eu não quero fazer aqui uma análise da efetividade ou não do que fez Se Não Tiver Direito, Não Vai Ter Copa, mas eu não posso fugir de uma coisa que é: as ações dele influenciaram muito as nossas ações. A gente tinha uma ideia, e tinha um diálogo com o MTST, um diálogo com o MPL, com vários movimentos sociais da cidade, de organizar primeiro para tentar chegar em maio com força suficiente para colocar de novo 15, 20, 30 mil na rua. E esses protestos Se Não Tiver Direito, Não Vai Ter Copa, que começaram a ser periódicos, acabaram mudando um pouco a nossa perspectiva, principalmente porque eles serviram, infelizmente, para a polícia treinar seus novos métodos de repressão. Acho que todo mundo lembra que no primeiro ato de janeiro, 25 de janeiro, um rapaz levou 2 tiros. No segundo ato, a polícia fez aquela manobra de cercar os manifestantes, deixar eles cercados por horas, e assim sucessivamente, né? Então acabaram servindo para um número pequeno de pessoas, talvez pela falta de uma estratégia de rua, de como sair da polícia, como enfrentar essa repressão. Acabou servindo muito para um treinamento da polícia de como agir, como reprimir as manifestações. E quando a gente chega em maio, com a manifestação que a gente estava chamando internacionalmente, pelo 15 de maio, um ato que a gente preparou por meses, que tinha a presença na concentração já de umas 10 mil pessoas, ele anda por 5 minutos e é reprimido pela polícia, que está tentando fazer aqueles cordões laterais. Quando ela não consegue fazer o cordão lateral, ela tira e rompe o ato vira vários grupos de pessoas tentando reagrupar pela cidade, e a gente tem novamente uma ação selvagem da polícia muito parecida com a do ano passado, e acaba completamente com o ato. Isso deixou claro para a gente uma coisa: não era possível em junho, durante a Copa,
fazer enfrentamento de rua com a polícia. Nenhum ato sairia do lugar, a mídia não falaria nada e a polícia não deixaria ninguém sair. Então a gente apostou, a partir desse 15 até junho, em fazer ações pela cidade que fossem mais, novamente, de denúncia. Então a gente fez um escrache em frente da casa do Marim, que era o presidente da CBF. A gente fez... A gente participou de atos do MPL durante a Copa com futebol na Marginal. A gente organizou uma Copa, um campeonatinho de futebol na Marginal. E desde dezembro de 2013 a gente passou a organizar a Copa Rebelde. O que era a Copa Rebelde? No terreno da antiga rodoviária de São Paulo, na luz do terreno que está embargado pela Justiça, porque o governo do Estado queria construir uma sala de dança para fazer parzinho como a Sala São Paulo, né, no processo de gentrificação do centro. E embargaram a obra por causa de irregularidades na licitação, né, que novidade. E a população do bairro colocou 2 pares de trave lá. A gente foi exatamente onde fica a Cracolândia, onde fica o fluxo da Cracolândia. Então a gente foi até lá, conversou com as pessoas que trabalham nesse fluxo, que moram na região, e organizamos a primeira Copa Rebelde em dezembro, juntando 32 movimentos sociais da cidade. Em março, em abril, a gente organizou a segunda e durante a Copa a gente organizou a terceira. Essas Copas foram momentos importantes de colocar os movimentos sociais da cidade em diálogo, para se conhecer, para um ouvir a luta do outro, e aumentar a força dessa articulação. Isso também aconteceu em nível nacional, porque os comitês populares da Copa de todas as cidades sérias se articularam na ANCOP, na Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. E em maio, no feriado de 1º de maio, a gente fez o primeiro encontro dos atingidos por mega eventos e mega construções em Belo Horizonte. Então a gente juntou gente atingida pela Copa, pelo Belo Monte, por todas as mega obras do PAC que acontecem pelo país, numa escola de Belo Horizonte, colocamos todo mundo para trocar e conversar sobre vários eixos. Esses eixos, com o fim da Copa, o comitê não acaba. Primeiro porque a gente tem a Olimpíada de 2016, a lei geral da Copa ainda está valendo, não sei se vocês sabem disso, até dezembro ela está valendo. E na Olimpíada de 2016, São Paulo vai receber, se não me engano, 8 jogos de futebol aqui na cidade. E o comitê ele acabou se transformando no pós-Copa num comitê que, assim como durante a Copa não pleiteava só a Copa, um comitê que tenta funcionar como uma articulação dos movimentos sociais da cidade e colocar em pauta a própria cidade. Hoje a gente está trabalhando, a gente durante esse tempo já organizou 2 dossiês de violação de direitos humanos, e a gente está trabalhando agora num texto, mais um dossiê em São Paulo, que toca em 11 pontos. Moradia, população de rua, desmilitarização, democratização da mídia, exploração sexual, mobilidade urbana, trabalho informal e precarizado, que inclui os ambulantes, catadores de papel, de material reciclável, auditoria cidadã da dívida, elitização do futebol, direito à manifestação e as zonas de exclusão da Copa, que tem uma relação muito grande com as zonas de exclusão tradicionais da cidade. Né? Então a gente está trabalhando num texto sobre isso e num vídeo sobre isso. Acredito eu, e é uma análise muito minha, e as eleições talvez tenham um retrato disso, que o comitê não só em São Paulo, mas as articulações que surgiram em todos os estados durante de junho para cá, elas correspondem muito a um vazio político que existe à esquerda, que responde pelo crescimento de uma bancada conservadora hoje no Congresso, que responde pela vitória do Alckmin no primeiro turno de São Paulo, que responde pelo Padilha, pelo PT, que um dia foi esquerda, ficar em terceiro lugar nas eleições do governo, do próprio partido abandonar o seu candidato a governador e o seu candidato a senador à própria sorte em São Paulo. Então acho que esse tipo de coisas surgem muito para cumprir essa questão de ser um projeto à esquerda do que a esquerda institucional que a gente tem hoje. Não custa lembrar que tanto a Copa como as Olimpíadas são um projeto do próprio governo do PT. Né? Então a gente está falando de violações de direitos que foram trazidos para a gente pelo governo do PT. Então o questionamento que o comitê fez a isso e depois é um comitê suprapartidário ou apartidário, de que política a gente quer, política pública a gente quer que respeite os direitos da população. Para falar um pouco mais do caso de São Paulo, da Favela da Paz, vou passar para a Michelle, que mora hoje lá, ela contar a ação do comitê por lá. Bom dia a todas. Bom dia a todas e todos. Vou tentar, nesse tempo, amarrar um pouco das ações concretas que a gente desenvolveu na Zona Leste,
né? Mais especificamente em uma comunidade que também estava sofrendo processo de despejo de remoção forçada, que é a comunidade da paz, né? Então, um dos pontos que o Danilo trouxe, que é um dos pontos no qual o comitê se debruçou muito, e junto com alguns coletivos muito importantes, é a questão da moradia. Então, a questão da moradia, ela não é uma questão que surge por conta da Copa e nem que termina por conta que a Copa terminou. A questão da moradia é uma luta histórica, e aí a gente tem um companheiro aqui da MST que também vai falar sobre a questão do direito à terra, e a gente fala um pouco da questão do direito à cidade, né? E nesse entendimento a gente pontua, né, que o direito à cidade, ele é, acima de tudo, uma luta concreta contra esse sistema no qual nós vivemos, que é o sistema capitalista, né? Porque no âmbito da cidade, o sistema capitalista se produz e se reproduz as relações sociais e as suas relações desiguais também, e logo, quando a gente discute também as zonas de exclusão, que é um dos pontos que o comitê traz, a gente precisa também entender o que esse acesso à cidade significa em relação a essas zonas de exclusão impostas pela FIFA em São Paulo. Então, nesse sentido, a gente fez um esforço no sentido de compreender, no sentido de entender o que foi esses processos de despejo nas outras cidades sedes de mega eventos. Então, existe um documento que a arquiteta e urbanista Raquel Romick escreveu para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, e esse documento tem no site do Comitê Popular da Copa, e isso foi em 2009, e ela faz um levantamento de quantos despejos e remoções forçadas aconteceram nas cidades sedes dos mega eventos, não especificamente da Copa, mas também das Olimpíadas, né? Então lá ela vai trazer esses diversos processos de despejo. A gente sabe que aqui no Brasil estava previsto para ocorrer cerca de 250 mil remoções por conta das obras da Copa, né? Fato que não ocorreu muito por conta de organização popular, dos movimentos que ocuparam as ruas e também os bairros periféricos. Eu acho que isso teve um grande avanço nesse sentido, e por isso que a gente tem que trazer um pouco da experiência do coletivo Comunidades Unidas da Zona Leste, que compõe o comitê. Como o Danilo já disse, o comitê ele é composto por vários coletivos, agrupamentos e movimentos sociais. E aí a gente teve esse cuidado de fazer essa discussão junto com os moradores, né? A gente chegou até a Comunidade da Paz a partir de uma assembleia das comunidades atingidas da Zona Leste. Então vale lembrar que a Comunidade da Paz não era a única comunidade ameaçada, mas existiam 5 outras comunidades ao entorno da Comunidade da Paz. E aí, só para situar, a Comunidade da Paz, ela fica do lado do estádio do Itaquerão, né, que é onde ia ser a abertura da Copa, onde todos os olhares estariam voltados, né? Então, a partir dessa organização, dessa assembleia das comunidades atingidas na Zona Leste, surge esse coletivo que tem como intuito aí somar junto com os moradores no processo de organização e de defesa e de luta para permanência naquele local, ou remoção chave a chave, que é uma outra coisa que a gente luta, e é uma luta muito forte do comitê também, que é a remoção. Se vai sair, é chave a chave, né? Cada barraco que cair é uma chave que tem que ficar na mão dos moradores. Pelo menos essa foi a luta concreta que a gente fez. Eu queria até mandar um agradecimento à minha companheira que esteve comigo lá no Marcelo Barro, que é a Patrícia, né? E a gente acompanhou, e aí a partir das reuniões de moradores a gente organizou algumas outras organizações, que é uma organização social, Júlio também, tá, Júlio? Que é uma organização social chamada PABIRU, que é uma organização de arquitetos, né, que fazem um trabalho social muito bacana, e o Instituto Polis. Então, a partir disso, a partir do Comunidades Unidas da Zona Leste, especificamente, um grupo de assistentes sociais existentes dentro desse coletivo, a gente fez aí alguns levantamentos junto com o Instituto Polis e também com a PABIRU, e com os moradores a gente organizou com eles o Plano Popular Alternativo de Moradia, que a gente fala que é o Plano Alternativo da Comunidade da Paz.
E aí eu acho que isso tem uma ligação direta com a proposta desse evento, que são as lutas sociais e a produção de conhecimento, que a partir desse conhecimento e dessa produção coletiva entre nós, assistentes sociais do coletivo, dos companheiros da PEABIRU e do Instituto Polis, a gente armou esses moradores. E a partir do momento que eles se apropriaram do plano alternativo, eles sentavam na mesa de negociação com a prefeitura para poder dizer que a gente só sai daqui chave a chave. Então, a partir desse processo, acho que isso é importante dizer, né, que o conhecimento, ele tem uma intencionalidade, e quando a gente está no sistema capitalista, ele também responde a um setor, né? E é por isso que a gente faz a discussão das universidades, o que é a universidade, qual é a função social da universidade, para que pesquisamos, para que produzimos, a quem produzimos, e a defesa de uma universidade popular, né, onde de fato o conhecimento esteja atrelado à luta dos trabalhadores e agregando para que esses trabalhadores possam ter enfrentamento direto. E nesse sentido, a gente acompanhou sim o processo de militarização desses bairros, que eu acho que é um dos pontos do comitê, que é a desmilitarização, né? Então esses bairros passaram a ser cada vez mais contidos pela polícia militar, né? E aí a gente sabe que quando a polícia militar sai às ruas, quem sofre é a periferia, são os jovens, negros, as mulheres, enfim, né? E a gente teve todo esse retorno aí por conta da obra da Copa, das obras da Copa e da Copa em si, que com suas zonas de exclusão excluíram de fato, né, os trabalhadores ambulantes do centro, excluíram de fato a população de rua do centro. Então acho que as companheiras e os companheiros que tiveram e que trabalham com a população de rua sabem o que foi trabalhar com a população de rua nos períodos da Copa, né? Então, fechamento de abrigos para poder a população de rua ser cada vez espraiada mais para a periferia e nós, moradores da periferia, cada vez mais espraiados para fora de São Paulo, porque aí se inicia o processo de gentrificação, que eu acho que o Danilo já falou, que é a supervalorização da periferia, dos lugares próximos aonde está a Copa. Logo a gente não tem mais condições de morar naquele local, aluguéis altíssimos, né? 2 cômodos para você alugar hoje em Guaianazes, que é de perto de onde eu venho, R$850. Então a gente não tem essa realidade, né? Os trabalhadores da periferia não têm essa realidade. Então nesse sentido a gente chama a luta mesmo, né? Assim, enquanto comitê, enquanto coletivo Comunidades Unidas da Zona Leste, a gente sempre fala do plano alternativo com muito carinho e com muito apreço, porque foi um processo, sim, de formação, onde a gente colocou o nosso conhecimento junto com os movimentos sociais, né? Não é para os movimentos, mas é com os movimentos. Então a gente começou a construir dessa forma, né? Então por isso que a gente entende que é uma questão importantíssima ser socializado com vocês, entendendo que aqui é um encontro onde tem pesquisadores que, independente de se vão ou não para o Império, são pesquisadores, são profissionais que estão na luta para a construção de uma classe. Então, nesse sentido, quando a gente fala da produção de conhecimento coletivo, a gente traz a experiência da Comunidade da Paz, lembrando que dentro do comitê não foi só a Comunidade da Paz, mas a gente teve ali a região da Comunidade da Água Espraiada, né, onde da construção do monotrilho, que não foi diretamente um estádio, mas foi uma obra de melhoria para a Copa, e muitas famílias foram despejadas e removidas a partir de um discurso de aluguel social, que a gente sabe que não é política pública de habitação, né? Então, é justamente essa conversa que a gente fazia com os moradores e que a gente faz até hoje, junto com os trabalhadores, no sentido do que é política pública e o que é que nós temos que cobrar enquanto direito ao acesso à cidade. E, para finalizar, a gente faz uma conversa, né, em relação ao conhecimento e à produção de conhecimento, né? Eu, enquanto assistente social, fico muito feliz em poder participar do Prêmio PES. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana aqui. A ABEP e as outras entidades constroem frente ao IMPES, que, com todo o perdão da palavra, é um encontro muito elitizado e que muitos da categoria não conseguem participar pelos altos valores, né? E aí a gente, enquanto, enfim, trabalhadores com salário muito abaixo do seu piso, a gente não tem condições, não é vontade de produzir. Eu acho que a nossa categoria